Já deu? Boa Deu? tarde, Tudo candidata. bem? Deu certo? Estamos ao vivo juntas. Tudo bem por aqui, por aí? Tudo bem. Deixa eu ver, tá boa a imagem, né? Eu tava trabalhando no computador, no celular, no computador e nos papéis, tudo ao mesmo tempo. Então são 3 andares. Três telas diferentes. Candidata, feitas já as devidas apresentações, vamos começar, vamos seguir para a nossa conversa, que é rapidinha. Então, quanto antes a gente conversa, sobre mais coisas a gente consegue conversar. Candidata, em 2012, como eu já disse anteriormente, essa é a terceira vez que a senhora disputa a eleição em Porto Alegre. Em 2012 foi ao segundo turno, ficou em segundo lugar. Em 2008 ficou em terceiro lugar. Esse ano lidera a disputa desde o início da campanha, de fato, né? Para além dessa campanha ser completamente atípica, eu queria saber o que mudou na sua candidatura nesses últimos anos, que faz com que agora a senhora tenha confiança de que dessa vez vai ser eleita. Na verdade, em 2012, eu perdi no primeiro turno, né? O candidato eleito, eu fiquei em segundo lugar, tá correta a informação, só que foi uma eleição decidida no primeiro turno. Eu acho que muitas coisas mudaram, né? Eu mudei muito, porque, imagina, em 2008 eu tinha 26 anos, hoje eu tenho 39 anos. Eu fui deputada federal 2 vezes, fui deputada estadual, deixei de concorrer à prefeitura em 2016, embora liderasse todas as pesquisas também, porque era mãe de uma bebê recém-nascida. Concorri a vice-presidente da República. A cidade experimentou uma década de gestões com as quais eu me enfrento agora. Então, na realidade, a população também desfrutou de experiências à frente da administração e pode avaliá-las. Então, eu acho, Cássia, que são muitas mudanças, né? Mudanças na sociedade, compreensões da sociedade sobre as experiências que a cidade escolheu e que viveu no último período, e também uma identificação da população legítima e verdadeira, né? De que não é possível que os anos só não passem para mim, né? Eu, os anos também passam para mim, tem passado na cidade, tem passado para mim. Então, acho que as pessoas sentem isso, né? Essa experiência que eu fui adquirindo ao longo da vida, que é natural que eu tenha adquirido, né? Porque a minha primeira eleição para vereadora, tava lançando o celular um pouquinho, né? É no tripé aqui. A minha primeira eleição para vereadora no ano de 2004, eu fiz 23 anos, no pouco antes, na véspera da eleição. Eu tomei posse com 23 anos. Então, Porto Alegre acompanhou, na verdade, toda a minha juventude e toda a minha vida adulta, digamos assim, em público, né? Com mandatos eletivos. Candidata, falando agora sobre a eleição de 2018, e acho que vem muito dessa experiência que a senhora adquiriu ao longo desses últimos anos, vem aí dessa campanha à vice-presidência da República. Nesse ano, a partir desse ano, eu diria que o seu nome passou a ser ainda mais associado, nacionalmente associado à oposição, e é um papel que a senhora vem desempenhando ferrenhamente todos os dias durante a gestão Bolsonaro. Se for eleita, como que a senhora pretende fazer esse jogo, esse diálogo com o governo tucano, aí no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, e com o governo federal? Acho essa uma ótima pergunta que tu trazes, né? Eu vou te responder em duas partes. Um pouco falando sobre o que 2018 me trouxe de experiência, que tem sido muito útil nessa eleição, e depois sobre a relação da administração com os governos federal e estadual, que hoje são do PSDB e de Bolsonaro, que podem deixar de ser daqui a 2 anos, podem continuar sendo e podem deixar de ser. Primeiro, a eleição de 2018, ela foi, digamos, o primeiro grande ensaio nacional com relação às fake news, que eu sou alvo há pelo menos 5 anos. Então, o Brasil se deu conta do que eram as fake news em 2018. E nessa eleição, pela primeira vez, a população sabe de verdade que isso existe. Para tu teres uma ideia, ontem nós derrubamos 529 mil notícias falsas a meu respeito. A gente não está falando de uma cidade do porte de São Paulo, a gente está falando de uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. Ou seja, tu imaginas, Cássio, sabe quantos são os minutos de um ano? Se a gente pegar todos os minutos de todos os dias do ano, ininterruptamente, nós temos menos minutos do que eu retirei
de fake news do ar ontem. Quer dizer que durante um ano, todos os minutos, alguém compartilhou uma coisa falsa a meu respeito. Num dia, num único dia. Então, 2018 fez com que as pessoas soubessem que isso existia. E acho que isso hoje me protege. Porque as pessoas já desconfiam das mentiras, dos escândalos que inventam a meu respeito. Escândalos sobre o meu corpo, sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. E aqui em Porto Alegre tem uma vantagem. As pessoas me conhecem desde menina. Então, elas olham esse ataque e falam, mas como assim? Como é que ela pode ter tido isso? Se ela era vereadora, eu conhecia ela. Como é que ela pode ter isso? Eu sei que ela não concorreu à prefeita porque ela estava cuidando da filha. Que papo é esse? Se é contra a família, se eu vejo ela todos os dias, mesmo durante a eleição, buscando e levando a filha, indo com a filha para cá, vendo que resolvendo a vida, indo no supermercado. Então não bate, porque a gente vive numa cidade que as pessoas me conhecem desde sempre, né? Que acompanharam a minha vida em público. Esse é um tema relacionado a 2018, uma transformação para mim profunda da forma de fazer política e da compreensão do povo sobre a política. Segundo, para mim, governos têm que se relacionar de forma republicana. Eu, às vezes, escuto, assim, e é natural, e eu entendo as razões pelas quais as pessoas pensam assim, o prefeito é amigo do presidente, a cidade vai se dar bem. Eu não. Para mim, a vida funciona assim. Eu vou defender o povo de Porto Alegre, conversando com o governador do estado, conversando com o presidente e conversando com quem quer que seja. Vou te dar um exemplo concreto. O governador do estado quer fechar uma escola no centro de Porto Alegre, Escola Rio Grande do Sul. Eu quero sentar com ele e dizer, caro governador, nós não podemos fechar essa escola. Vamos pactuar para que as salas ociosas sejam salas para educação infantil. Os jovens de Porto Alegre não são de minha responsabilidade direta, os de ensino médio, mas o futuro dessa juventude é de responsabilidade do prefeito. Com o presidente Bolsonaro, eu, por exemplo, não vou ficar esperando pacata a gestão dele da vacina. Vocês estão cobrindo hoje no Estadão o verdadeiro escândalo da interferência, da provável interferência política sobre a Anvisa. Ou seja, eu quero ter uma postura ativa. Ativa para me relacionar com o governador, seja quem for, porque eu repito, pode mudar daqui a 2 anos, com o presidente, seja quem for, porque também pode mudar daqui a 2 anos. Uma postura de defesa dos interesses das mulheres e dos homens que vivem aqui. Nem uma postura de quem confronta de forma vazia e nem uma postura de quem fica pacato, de perna cruzada, esperando as benesses do governo. É direito do povo ser tratado de forma republicana pelas outras esferas da federação. Tá certo, candidata. Seguindo agora, alinhando esses dois temas, tanto o diálogo quanto a vacina que a senhora trouxe para a gente já, esse é um dos temas mais atuais, seja em cenário federal, estadual e municipal. Aí em Porto Alegre, um dos seus adversários, o ex-prefeito José Fortunati, ele fala na criação de um fundo para compra de doses da vacina. A Prefeitura de Porto Alegre também já tem um fundo próprio, né, o Fundo Covid. Eu queria saber, a partir da senhora, se eleita, se a senhora tem já a preferência por alguns dos imunizantes que estão sendo desenvolvidos e se já abriu diálogo com o governo federal ou com outros governadores de outros estados, enfim. Qual é o plano da senhora, se for eleita, para estruturar Porto Alegre, para quando for possível, é sempre bom a gente lembrar, para no futuro, quando a gente tem uma vacina que seja segura e eficiente, para vacinar a população de Porto Alegre contra a Covid-19? Essa tua pergunta é interessante, porque essa eleição, embora seja super curta, é uma eleição que evidenciou a velocidade com a qual a política tem acontecido. No primeiro debate da eleição municipal, Cássia, eu disse que a minha prioridade número 1 era negociar a vacina. Né? Negociar com todas, respondendo uma parte da sua pergunta, com todos aqueles que produzem, seja com a China, seja com os laboratórios belga, Oxford, né? Seja com a Rússia. Por quê? Porque percebi desde o início a incapacidade do governo federal e o centro ideológico do governo federal para tratar sobre isso. O que aconteceu naquele período? Muitos disseram que isso não era possível, que isso não era necessário. Bom, eu sempre defendi. Quem tem que garantir a imunização da população brasileira é o SUS. Nós defendemos o Sistema Único de Saúde, mas nós estamos vendo de forma atenta e não pacata o que tem acontecido nacionalmente. Então, sim, nesse meio tempo, né, foi criado na Câmara de Vereadores um fundo e o prefeito municipal não utilizou 150 milhões, que poderia ter utilizado para testar, né, para evitar o contágio, a ampliação do contágio da cidade, não utilizou 150 milhões de reais. Então, Porto Alegre já dispõe de recursos para aquisição dessas vacinas. Eu não tenho preferência por nenhum laboratório, Cássia, e eu justamente penso o inverso. Nós não podemos ter preferência, nós temos que ter pressa.
nós temos que ter protagonismo, né? Então, hoje me parece muito avançado o que a China, em parceria com o Butantan, tem desenvolvido. Essa conversa tem que ser feita. Sei que a Rússia, por exemplo, fez gestões com o governo do Paraná e com o governo argentino. Né? Tenho acompanhado todos esses movimentos, digamos assim. Vi que a vacina que está mais próxima de ser finalizada, o governo brasileiro não quis. Né? Então, por que eu tenho dito? 30 de novembro, primeiro dia de transição pós-segundo turno, será o primeiro dia que eu começarei as negociações da vacina para que Porto Alegre, junto com outros governos, faça a sua gestão própria. Eu repito, lamentavelmente, né? Lamentavelmente, porque não é o papel das administrações municipais. O problema é que, infelizmente, nacionalmente, o papel do SUS tem sido fragilizado nesse debate. Tá certo, candidata. Ainda falando globalmente sobre a pandemia, mas aproximando ela com a temática da educação, nesse ano, né, apenas 5 escolas de Porto Alegre ranquearam no IDEB, atingiram as metas do IDEB. Para além disso, também a gente teve o calendário sendo todo bagunçado por conta da pandemia. Se a senhora for eleita, a partir do ano que vem, o que a senhora pretende fazer para, primeiro, reorganizar esse calendário escolar e, segundo, para melhorar a classificação das escolas de Porto Alegre no IDEB? Então, Cássia, esse é um debate, são dois debates, né? O debate sobre o retorno das escolas e a recuperação desse ano perdido, sobretudo na rede municipal, e o segundo debate, que é o debate sobre o IDEB. Porto Alegre tem a penúltima colocação no IDEB, então é uma situação bastante emblemática a que a cidade vive. Eu vou primeiro responder sobre o ano perdido e depois sobre o IDEB. Vou tentar dividir em duas partes, que creio são duas partes diferentes. Primeiro, com relação ao ano perdido. Esse é um debate absolutamente complexo. Eu, às vezes, vejo, seja no afã de disputar a eleição, seja na busca de respostas imediatas, que tem sido debatido de forma muito superficial. Vê bem, Cássia, a gente tem em Porto Alegre 88% das crianças da rede própria da prefeitura, né, sem internet. Então, elas não tiveram acompanhamento nenhum. Nós temos um empobrecimento da população que pode ser medido pelo número de famílias, de pessoas, né, mas que representam simbolicamente famílias que receberam a renda emergencial no último mês, mais de 224 mil famílias. Então, a primeira questão da recuperação do ano perdido é o diálogo com as escolas, com as professoras, com os pais e mães, que é o que nós chamamos de gestão democrática, a pactuação de protocolos havendo condições objetivas para termos aulas presenciais, o debate sobre uma jornada maior e, em primeiríssimo lugar, impedir que essas crianças percam vínculo com a escola. Quando nós falamos de crianças da rede municipal de Porto Alegre, nós falamos das crianças que voltaram para as sinaleiras. É por isso que nós fizemos um projeto, que é um projeto vinculado à assistência, mas que para mim é o projeto mais importante para o resgate dessas crianças para a rede escolar, que nós chamamos de Renda Básica de Proteção da Infância, que é a ideia de garantir que a criança receba um recurso quando matriculada e presente nas escolas. Por quê? Porque a volta do trabalho infantil é uma realidade. E nós precisamos saber que tem vínculo, né, direto com o não retorno. 2, Cássia, nós temos o nosso programa. Porto Alegre é uma cidade atípica, né? Nós temos a cidade cabeada pela Procempa, que é a nossa empresa de processamento de dados. Né? Tanto que as nossas escolas, unidades básicas de saúde, já têm internet fechada. Né? Nós queremos transformar esses espaços que têm internet fechada em espaços de internet aberta. Nós podemos alcançar 1.000 pontos de Wi-Fi gratuitos na cidade. Esses pontos custam 18 milhões de reais. Se nós teremos, como já está preconizado, e mesmo que não estivesse preconizado pelo CNE, já dava para ver, né, quando a gente vê o que acontece na Europa, o que está acontecendo mesmo nas nossas cidades, em algumas agora, com a chamada segunda onda. Se nós teremos um ano de ensino híbrido, nós precisamos estar preparados para termos internet. Então, para nós também é prioridade, treme o tripé aqui, fazer com que a Procempa garanta internet aberta nas nossas comunidades. Então, isso é relacionado ao retorno, né? Gestão democrática, diálogo, não permitir a perda de vínculos e buscar garantir condições para o ensino híbrido, quando ele acontecer. Com relação ao IDEB, Cássia, primeiro, não existe passe de mágicas, né?
nós temos dois exemplos em Porto Alegre que nos mostram quais são os fatores que incidem sobre o IDEB. Então, nós temos uma escola que chama-se Escola Uruguai, eu ia apontar para o lugar onde ela está, aqui da minha janela, que é uma escola num bairro de classe média alta, no meio de um parque da cidade, que é o Parcão, que tem o maior IDEB, é estadual, mas tem o maior IDEB da rede pública. E nós temos uma escola, que chama Escola Ana Íris, no meio da Mário Quintana, que é uma das comunidades de menor IDH da cidade, mas que a escola tinha tempo integral, que tem uma das notas mais altas do IDEB. O que isso nos mostra? Que a realidade externa, né, a vulnerabilidade das crianças interfere, né? E dois, que mais horas aula e um equipamento mais robusto educacional também interfere. Então, nós temos um conjunto de medidas. Para nós é muito importante garantir a universalização da educação infantil. Porto Alegre tem um déficit de mais de 7 mil vagas. O que isso tem a ver com o IDEB? Tem tudo a ver. A minha filha tem 5 anos e conhece as letras, vai entrar na escola alfabetizada, porque ela é uma aluna matriculada na educação infantil. Ela tem o direito dela garantido. As crianças que estão fora da educação infantil não chegam na escola alfabetizadas ou pré-alfabetizadas ou estimuladas de igual maneira. Então, tem um impacto grandíssimo. 2, combate à evasão, à reprovação, que agora ganha esse ingrediente. Não é novo, mas digamos assim, com mais dimensão do trabalho infantil. A nota de IDEB, como tu sabes, ela é uma soma, né, da prova com a reprovação. Porto Alegre tem 20% de reprovação na rede. É muito alto, né? Então, uma parte expressiva dessa reprovação é por falta, né? Então, tem relação com a perda de vínculo, com a reaproximação da criança, com a garantia de que a escola seja um espaço importante. 3, eu já fiz menção, a gestão democrática e a valorização dos profissionais. Não existe educação boa sem diálogo com professores e sem envolver a comunidade. 4, talvez eu tenha me perdido nos números, vamos lá. Mas Tá tudo certo por enquanto. A formação contínua das professoras e dos professores. É preciso valorizar a formação, né? E é preciso garantir que essa formação aconteça. 5, uma visão sistêmica, com foco. Se a gente envolve a comunidade na gestão, né? Se a gente apresenta para a comunidade qual é o desafio, se a escola vira um equipamento importante, se a gente faz monitoramento da aprendizagem, a gente tem, Cássia, como fixar e tornar públicas as metas de cada escola. Né? Qual é a meta daquela escola? Agora, não de cima para baixo. Não um secretário que vai para o jornal e de maneira orgulhosa diz que não vai conversar com o professor. Aí não tem como dar certo. O professor não é inimigo do desempenho no IDEB. O professor é professor, os trabalhadores da educação, as mães e pais são os principais parceiros. Tem que ser, senão não tem como levar a nota no IDEB. Claro, tem outros projetos, né, Cássia? Então, essa semana eu fiz uma live boa com o pessoal do Todos pela Educação e falava com eles sobre isso. A gente vai ver, tá? A gente mede o letramento, né? Aprendizagem em português. Mas qual é o impacto que tem um programa, como a prefeitura tinha, chamado Encontro com o Autor ou com a Autora, que leva a literatura, o autor, o livro para dentro da sala de aula? Ele não é aferido pragmaticamente numa prova. Mas quanto isso interfere no desejo daquele estudante saber ler mais, né? Conhecer mais sobre a língua portuguesa? Então, para mim, a ideia de que a escola é um equipamento de cidadania, é um equipamento especial dentro da cidade, né? Tem relação direta com a elevação da nota no IDEB. Com certeza, candidata. Agora, só para a gente seguir, que a gente está entrando quase nos 10 minutos finais, eu queria entrar em mais alguns outros temas. Dezembro vai ser o último mês, né, previsto do governo federal de pagamento do auxílio emergencial. A senhora citou um número aí, o que eu tenho é um pouquinho maior, de que em outubro, mais de 266 mil porto-alegrenses estavam elegíveis a receber o benefício. O dado é da Secretaria de Avaliação de Gestão da Informação do governo federal. Se a senhora for... Sim. Desculpa. São dados divergentes mesmo, são dados sobre quem é elegível, quem recebeu a parcela, enfim. Uhum. É só para dar a informação a fonte de onde eu tirei minha informação. Se a senhora for eleita, qual o seu plano para que essa população de 220, 240, 260, não importa, para que ela não fique desamparada a partir de janeiro do ano que vem? Tenho falado muito sobre isso, Cássia, porque a crise já é muito grande, mas com a iminência, né? Óbvio, nós estamos lutando em Brasília, as bancadas de oposição, para que a renda emergencial não acabe. Mas quem quer ser prefeita, como eu quero ser a partir de 1º de janeiro, precisa saber que há uma grande tendência que ela acabe, que essa é a posição até o momento do governo federal.
Então, eu tenho dito muito para as pessoas que, lamentavelmente, nós ainda não chegamos ao pior momento da crise econômica nas cidades. Por quê? Além desse número, né, que tu apresentas das 236 e que nós trabalhamos, enfim, com um outro dado, mas que não altera, né, numericamente a dimensão disso numa cidade com 1.500.000 habitantes como Porto Alegre. Mas, além desse número, nós temos que imaginar o impacto que isso tem na economia dos bairros. Então, tu imagina, o mercado do bairro permanece aberto, né? Porque as pessoas têm o dinheiro para comprar. Não sei se compram arroz, mas massa, né? O restante da economia também sobreviveu, mesmo que de maneira retraída, a partir do impacto da renda emergencial. É por isso que lá atrás, quando nós começamos a construir o nosso programa de governo, né, lá no início do ano, nós reunimos mais de 7.000 pessoas, apesar da pandemia, né, porque reunimos virtualmente. Eu coloquei como nosso objetivo central o tema do debate sobre trabalho e renda para o povo, justamente por perceber essa situação que tu levantas. Então, o que nós construímos, Cássia? O tema do microcrédito. Para nós, com o fundo garantidor da prefeitura de 15 milhões, nós podemos alcançar 200 milhões de crédito. Seja o desemprego, que não é uma novidade da pandemia, né? Já era persistente, 18% dos desempregados da cidade já buscam emprego há mais de 2 anos. Né? Então, seja o desemprego, seja a precarização das relações de trabalho, faz com que muitas pessoas invistam, empreendam. Né? A pandemia liquidou com isso. Então, a gente precisa oferecer crédito. A Santa Catarina, que é um exemplo que a gente estudou bastante na elaboração do programa, alcançou mais de 20 mil empregos diretos com os 200 milhões de empréstimos de microcrédito. Esse é um tema. O segundo tema, Cássia, é a ideia da garantia de que as compras públicas governamentais não sejam um mero ato de compra, mas sejam tratadas como política pública para a garantia de trabalho e renda na cidade. Porto Alegre, a prefeitura, é o maior comprador da cidade, né? Quando a gente fala assim, é uma informação óbvia, mas ninguém fala sobre isso. A prefeitura gasta 1.700 bilhões comprando por ano. Recentemente comprou, por exemplo, 900 mil de camisetas em Santa Catarina. Nós achamos que as compras públicas têm que ser destinadas, sobretudo, para as pequenas, micro e médias empresas. E tem que ter um olhar dirigido para garantir que elas gerem trabalho e renda na cidade. Para te teres uma ideia, se nós alcançarmos 20% das compras destinadas para micro e pequenas empresas, nós alcançamos 340 milhões de reais na economia. Tem ideia? Isso é o quê? Isso é o pão da escola produzido na padaria do bairro. Isso são os hortifruti grangeiros produzidos no cinturão verde da cidade. Isso é a cadeia do livro, né? Do mercado editorial, poder produzir os livros que as nossas escolas consomem. Isso é a gente imaginar a economia comum, como tem sido debatida mundo afora, né? Uma economia mais curta, um circuito mais curto, mais dinâmico, que fortaleça a economia local. Então, para mim, essas são as duas principais políticas que nós temos para garantir trabalho e renda para a população. Agora, é evidente, é preciso pensar um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Por isso que a gente trabalha, por exemplo, no nosso programa, com o adiamento do aumento, ficou cacofônico, né? O adiamento do aumento da parcela do IPTU comercial para 2021, porque nós sabemos que a gente precisa manter negócios abertos na cidade, né? Precisamos dinamizar a economia e garantir que negócios não fechem, novos negócios fechem, né? Que os negócios não sigam fechando. Então, existem outras políticas relacionadas ao que a gente chama de um novo ciclo de desenvolvimento econômico para a cidade. Candidata, minha próxima pergunta, de alguma maneira, ela também se encaminha nessa direção, que é sobre a crise do transporte público em Porto Alegre, que é a cidade brasileira com a maior tarifa de transporte, R$ 4,70. Isso porque no início desse ano foi adiado um novo aumento que seria de 35 centavos, né, sobre esse valor. A partir de janeiro do ano que vem, a senhora acredita que é possível garantir que não haverá um aumento no valor da passagem? Qual é a sua proposta para o transporte público? Na verdade, a situação é tão escandalosa que ontem, segunda-feira, o prefeito baixou a tarifa. É de rir, né? Baixou em 15 centavos na véspera da eleição, mostrando como era possível ter uma tarifa mais baixa, né? A hipocrisia eleitoral, né, daqueles que tentam, na véspera da eleição, alcançar um resultado a partir de uma política como essa. Então, sim, Cássio, o nosso compromisso é não ampliar a tarifa. Ao contrário, é retomar a gestão da Câmara de Compensação Tarifária, ou seja, a gestão pública sobre o transporte público, para fazermos uma auditoria, termos as contas e podermos reduzir a tarifa. Além disso,
Nós queremos criar um fundo baseado nos recursos, de parte dos recursos do IPVA, estacionamentos e multas da IPTC, que é a empresa de transporte coletivo da cidade, para, com isso, poder subsidiar uma parte do transporte e reduzir a tarifa. Eu falo sobre essa redução da tarifa dessa semana porque ela é um escândalo, né? As pessoas ficam reféns daquele que quer governar na véspera da eleição. Então, imagina, quando nós dizíamos que era possível reduzir a tarifa, nos diziam que era impossível. O prefeito não demitiu os cobradores, o prefeito não pedagiou a cidade como queria, o prefeito não impôs a taxa elevadíssima aos motoristas de aplicativo e, mesmo assim, reduziu em 15 centavos a tarifa. Isso nos mostra o espaço que nós temos para trabalhar com outro conceito de transporte coletivo em que as usuárias e os usuários sejam respeitados, tenham dignidade. Então, para além da tarifa aqui em Porto Alegre, Cássia, é muito importante falar sobre a qualidade do serviço. Porque os mais velhos, como eu, que não são super jovens, né? Eu vou fazer 40 anos, lembram que eu vivi na minha juventude nessa cidade com a melhor empresa de transporte coletivo do Brasil. Hoje nós temos linhas que não são abastecidas no final de semana, linhas que foram reduzidas e que não abastecem comunidades mais distantes. Então, é um verdadeiro descaso, né, com a população, sobretudo dos bairros de periferia e das regiões dentro da periferia, das regiões não centrais da periferia. É um escândalo. É a forma como o povo é tratado na nossa cidade. Nós vamos retomar a gestão pública para acabar com esses governos que são de véspera de eleição e que abandonam aos homens e mulheres trabalhadoras. Candidata, o nosso tempo está se encerrando. Eu tinha mais uma pergunta ainda sobre o IPTU, mas a sua assessoria pede para que a gente encerre dentro do tempo. Eu queria muito agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite, desejar uma boa reta final de campanha. Queria também convidar todo mundo que está assistindo a gente para acompanhar a cobertura do BR Político pelos próximos dias, no final de semana de eleição, que a gente vai estar aí a todo vapor acompanhando as eleições pelo país inteiro. Obrigada, candidata. Obrigada, um beijo grande a todo mundo que está Até assistindo. Uma boa reta final para todos nós. E não se esqueçam, no domingo a gente pode mudar Porto Alegre. Um beijo, uma boa reta final de campanha.